Nós, criminalistas, a gente tem condição de argumentar e explicar ao leigo como funciona, mas é bem complexo, porque o sentimento de justiça hoje está atrelado diretamente à condenação. Fazer justiça é condenar. As pessoas confundem que é ser de direita ou de esquerda. Meu avô era um homem conservador, mas era completamente a favor da democracia. Democrata ao extremo. É a diferença entre você expor uma crítica como o poder funciona e pegar a televisão e dizer que você pretende assassinar o ministro do Supremo. Exatamente. Então, isso é crime. Juristas em resistência. O julgamento das pessoas que tentaram abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, ele precisa acontecer. E é um dever de memória. A gente não fez política de justa memória aqui no Brasil e isso cobrou um preço muito alto. O nazismo não fez. Exatamente. Então é preciso julgar, ponto. Se tivessem ouvido a advertência dos advogados criminais, por exemplo, na época da Lava Jato, da clara distorção de competência. Sim. Você certamente passou pelo mesmo problema que eu, que você falar pra alguém da sua família ou amigo, pô, você tá a favor da corrupção? Não, cara, não sou a favor da corrupção. A gente quer só que o processo siga a ordem correta. Que um juiz de Curitiba não possa julgar um processo do Mato Grosso, entendeu? É isso. Às vezes eu tenho a impressão de que ser advogado vai constituindo a sua personalidade, sua visão de mundo. Vai te tornando menos agradável, né? É. Sobre o 8 de janeiro, a gente acha um absurdo uma tentativa de golpe. No entanto, as penas precisam ser ajustadas. Eu não acho justo o advogado não ter acesso ao processo, não poder se tentar oralmente. Isso não é justo. Não, isso tá inadequado. Isso não é direito. A ideia de que a sentença, ela não julga um fato passado, ela se projeta para ser uma advertência para o futuro. Isso não existe. Isso não existe. Nos crimes políticos isso é muito comum, Marcelo, porque a pessoa ela é punida para que não aconteça, mas é para estabilizar opiniões políticas. Tá valendo, Gabriel? Segundo episódio, terceira temporada. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu mais novo amigo. Prazer é todo meu. Antônio Melchior. Prazer te conhecer. Te conhecer, a gente não se conhece, né, pessoalmente? Não se conhecia, né? Estranho, isso é até estranho, né? É estranho. Normalmente porque eu não vou muito nos eventos da SACERJ, eu tenho uma coisa, tenho outra, acaba que eu não vou, que é a oportunidade de se conhecer. Antônio, prazer ter você aqui. Você é uma das referências do direito penal hoje, na sua geração. Obrigado, irmão. Né? Você é um pouco mais novo que eu, mas, enfim, está brilhando. Hoje está presidente do IBCCRIM, né? Um instituto histórico, o maior instituto de direito penal do Brasil, acho que até da América Latina. América Latina, com certeza. É uma responsabilidade imensa, né? Autor de livros, tem um escritório bem sucedido, enfim. O papo aqui vai ser altíssimo nível. Eu quero te agradecer, Marcelo, a possibilidade de estar aqui contigo. Eu sei que o teu trabalho que você desempenha aqui, ao lado da sua advocacia exitosa, já reconhecida há muito tempo no Brasil, ele tem dado muitos frutos, ele é muito importante para que a gente possa levar para a população em geral, não apenas as pessoas que estão aqui dentro do direito, fala né? Todo mundo. Exatamente, todas as pessoas, conhecer um pouco daqueles que estão dedicados aí ao sistema de justiça, especialmente da justiça criminal. Então, a oportunidade de levar um pouco aqui da minha experiência, ainda evidentemente, caminhando ainda nessa trilha, ainda falta muita coisa e a gente vai ver aqui quanto eu acho importante, né, o respeito, como a gente vinha dizendo, a quem já vem construindo há mais tempo, né, esse caminho que nós, advogados criminais, aprendemos a... É muito bacana esse teu empenho em resgatar a memória e de ter esse interesse, né? Não é muito comum pessoas mais novas estar com esse interesse de resgate. Isso é muito bacana. Mas eu tenho uma pergunta aqui de roteiro, que é a única, que eu preciso te fazer ela, que por que o direito, né? E depois, por que o direito penal, né? Que você contasse essa tua trajetória e por que você virou advogado? Para mim é um prazer, cara. Assim, eu acho que o direito ele entra na minha vida como uma forma também de expressar uma certa, vamos dizer assim, opinião política da minha juventude, muito vocacionada às lutas dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis e da luta por direitos, né? Então eu, evidentemente, assim, antes de entrar na faculdade, tinha minhas dúvidas, né? Eu sou de uma família, minha mãe é empresária, meu pai é músico, compositor, né? Ele é Antônio Carlos Jocafe,
Então, eu sou filho do Antônio Carlos. É mesmo, exatamente. Que bacana, Então, assim, cara. eu já tinha uma estrutura que eu até poderia caminhar para música. Sou músico também, musicista, instrumentista de algumas coisas. Mas aí veio o direito, um pouco influenciado pessoalmente pelo contato que eu tinha com uma mulher muito importante da minha vida, que eu considero até foi minha madrinha, faleceu, foi minha sogra. Um relacionamento que eu tive na minha adolescência muito duradouro, uma mulher mais velha, com 5 filhos, que voltou para o direito. Vivi uma experiência na Defensoria Pública, tudo aquilo foi me carregando, e junto com uma militância estudantil na faculdade, na escola ainda, que aquela militância do estudante secundarista, questão do direito, ela me movimentava como algo que Lá dentro de você. parecia ser o campo ideal para que eu pudesse me expressar, né? E tem outras questões também que eu acho que me levaram para o direito, envolvendo a minha própria história pessoal. Não sei se tu sabe, Marcelo, mas eu lutei, né, quando eu era criança, e eu entrei naquele Guinness Book, o livro dos recordes, que eu peguei a faixa preta com 8 anos na Coreia. Então, assim, Você é lutador de eu lutava taekwondo. taekwondo. Exato. Então, eu acho que eu não sei, isso é coisa que eu vejo na análise, né, irmão? Eu acho que assim, esse microclima do ambiente da litigância, Sim. do conflito, do embate, que é um embate civilizado, porque tem regras, talvez, né? Como essa é uma pergunta mais ampla e sempre bem complexo pensar o que te levou a fazer alguma coisa, né, irmão? Eu acho que é uma soma de fatores. Acho que toda essa ambiência, a luta, a preparação para o embate, a sublimação do embate físico para o embate oral. Que não é uma coisa fácil, né, Antônio? Não. Tem grandes advogados que não conseguem ter esse embate oral Não, tão bem. não, com certeza. Então, eu acho que eu fui movido a essa experiência dentro do direito e realmente me apaixonei num nível... Porque é uma profissão que é difícil, né? Você precisa prospectar, ter o cliente pagar, você ter êxito na causa. São muitas etapas. E no direito penal, você ainda tem outros elementos mais difíceis, né? Então, o advogado criminal, para mim, eu acho que tem, de certa forma, no DNA dele a coragem. Normalmente, todo advogado criminal ele é bem corajoso, né? E isso não se confunda com agressividade. Confunda com coragem mesmo. De você ir lá defender uma pessoa que muitas vezes está sendo execrada, que você se colocar à frente dela, em defesa dela. Infelizmente, a sociedade não compreende muitas vezes esse papel de achar que você é o advogado do bandido, né? Não, é curioso você falar isso, porque até chegar na advocacia, cara, aí eu fui me formando nessa questão do pensamento crítico a partir das leituras mais políticas, né? Diante do Estado, diante de como toda a organização política ela se colocava. No início, eu realmente, assim, eu um pouco premido pela necessidade de ter ou imaginar uma remuneração estável, com toda aquela coisa que o estudante de direito é trazido de casa. No meu caso também, que meu pai é músico, era uma preocupação, graças a Deus, uma criação muito boa, mas claro, que a minha mãe sempre tratava, sabe como é que é esse momento, Não é claro. que é uma preocupação, mas que hoje a gente vai chegar nisso. Acho que fica esse recado. A advocacia ela é dura, esse espaço de disputa, como todo profissional liberal, mas ela traz retorno para quem se dedica, né? Mas o fato é que eu vou para a advocacia, cara, já no final da faculdade, um pouco realmente pelo todos os atravessamentos que a minha vida foi construindo com outras pessoas. Então eu queria ser juiz, achava que como julgador eu seria capaz de intervir de forma direta naquilo que eu já acreditava. Eu rapidamente tive uma grande adesão ao direito penal por uma coisa que até hoje eu lembro. Eu tinha um desejo de defesa do fraco. Eu queria defender o fraco, assim, Incomodava com eu me com a justiça. incomodava, e eu até pensei assim, do direito, o que eu gosto aqui? O direito penal, por incrível que pareça, o direito do consumidor, e seria na minha cabeça o direito do trabalho. É como se eu tivesse... São áreas interessantes que são áreas bem correlacionadas, né? Direito do trabalho, direito criminal.
Até processualmente são meio parecidos. Claro, claro, não. E até assim, sem querer enveredar para esse lado, mas o Rich tem um livro sobre estrutura social e punição, basicamente isso, né? Uma forma como o capitalismo se constituiu no âmbito do trabalho, tem um braço armado que é o braço do direito penal. Então, tem tudo a ver. Acho que a disciplina um pouco não me atraiu, no que diz respeito a como a dogmática que se constitui, e os embates que dentro da doutrina se pode colocar ali. E aí eu vim realmente para o direito penal, tive professores que foram importantes demais para mim, e fui levando. No final, eu era estudante da escola magistratura e me via já muito dedicado a ler livros que eram muito mais complexos e que saíam daquela estrutura do concurso, né? Eu lembro até hoje de um livro que foi marcante para mim, que chama Bricolagem de Significantes, do Alexandre Moraes da Rosa. E é um livro que ele vinha na psicanálise, ele vinha no direito, aquilo era difícil, me instigava. Um parênteses aqui, que é importante na minha construção da minha carreira. Como estudante da EMERGE, eu tinha que fazer um estágio, né? E eu pessoalmente me dirigi ao gabinete do professor Geraldo Prado e pedi para estagiar lá. Aquilo ali muda a minha vida, porque eu tinha que escolher, tinha que ser sorteio. Eu me neguei a fazer um sorteio porque eu já tinha ele como referência do Justiça, né? Alguma coisa da obra dele que eu conhecia. Geraldo hoje, sem dúvida, é o maior pensador que a gente tem no Brasil, do direito penal. Eu acho que o Geraldo hoje está numa maturidade realmente do trabalho intelectual dele que é muito importante, né? Ele é uma referência, né? É porque o Geraldo hoje ele é um cara que ele é vinculado à Universidade Autônoma, né? De Lisboa. Eu fiz mestrado lá. Então, ele é muito respeitado lá fora e ele vai fazer 65 anos, né, cara? Então, um cara que tem ainda pelo menos aí mais 20 anos de produção acadêmica severa e muito interessante. Quero ele aqui, pô. Não, isso é fácil, aí a gente fala com ele. Então é isso mesmo, eu cheguei na advocacia, da advocacia aí fui pro meio, falando com ele, eu saio da escola de magistratura, enveredo para o mestrado. E o mestrado é onde já me amplia, eu já venho para a advocacia e vou construindo com escritórios que não eram vamos dizer, essas bancas grandes, né? Trabalhei, né, com a Vitória Sullock, trabalhei com a Márcia Diniz e logo depois construí com um parceiro de uma outra área o meu escritório. A partir dali, graças a Deus, muita dedicação e deu tudo certo. Antônio, queria que você fizesse dessa sua visão de como você enxerga hoje os mecanismos de justiça do Brasil, que você fizesse uma crítica positiva ou negativa, enfim. Eu não fico criando polêmica. Claro. Mas as coisas estão postas, né? A gente também não pode se recusar a comentar o que está posto. Claro. Então, se você puder fazer a sua visão bem ampla mesmo, sem a gente entrar em um determinado assunto ou referência, mas... Claro, eu tenho uma visão muito... Bem, a primeira coisa, assim, né, irmão? O Brasil, ele herda um modelo de justiça, especialmente justiça penal colonial, né? Então, esse é um modelo de estrutura de justiça onde existe um abismo entre a expectativa normativa que é positivada e como as leis efetivamente são executadas por quem exerce definitivamente o poder. Então esse é um país que já desde o início surge, né, meio das macro disputas de poder, com uma justiça que é concebida para ser uma extensão do próprio poder e não para ser um controle do exercício do poder. Essa característica básica da justiça penal colonial se mantém até hoje. Não apenas assim, evidentemente, nas vestimentas, nos recursos, em todo o indumentário que constitui essa justiça, mas né? Com esse aspecto, a justiça ela surge para ser uma extensão do poder, não um mecanismo de controle desse poder. E a gente, então, vai chegar até hoje com esse modelo de sistema judiciário e legislativo em que a gente não consegue ver na prática executadas promessas que a nossa última Constituição, por exemplo, fez, né? Não apenas as macro-promessas políticas. E total ausência de controle do poder, né? Pois é, então assim, esses instrumentos de controle do poder, eles são sempre fragilizados. E é nesse sentido que eu acho que a cidadania brasileira ainda tem muito que caminhar. O sistema de justiça, ele existe para conter realmente o poder. O sistema penal,
ao lado do sistema formal constituído, o que a gente tem? Aquilo que o Zaffaroni vai chamar, com outras pessoas, um sistema penal subterrâneo, né? Então a gente tem uma grande economia, que a gente vai dizer assim, uma gestão econômica das ilegalidades funcionando paralelo ao processo formal do sistema de justiça, mas considerando que o sistema de justiça precisa e tem conhecimento e sabe que essas práticas vão acontecer e ele, de certa maneira, vai mantendo. Essa é uma disputa muito complicada, porque a lei claramente assume outros pressupostos, que não é o mesmo da polícia, que não é o mesmo do guarda da esquina, e todo mundo parece mais ou menos tranquilo de que será assim. De maneira contraditória, o cidadão quer cada vez mais pena, né? Quer contra ele mesmo. Cara, essa é uma coisa muito complicada, que assim, a gente concebe um sistema penal, o direito penal e processual penal, né, cara? Ele surge, eu acho que, em momentos assim de muito tensionamento político e social, onde as pessoas se sentem realmente destinatárias daquela proteção. Isso não acontece sempre. Isso acontece em momentos bem específicos, né? Então, por ser essencialmente contra-majoritário, é difícil convencer a pessoa de que ela própria deve ser destinatária dessa proteção. E aí eu acredito até que a gente vai acabar enveredando para outros assuntos, que existe uma dificuldade mesmo de constituição subjetiva, sabe? Então vai se dizer que quando a pessoa se colocava, ou alguém da família dela, ou ela própria, numa situação difícil com a justiça, aí ela queria todos os direitos e garantias. Claro, disso. isso é muito difícil. A pessoa, ela não... É assim, eu até estava conversando com uma pessoa, tentando explicar, ela é leiga, rapidamente ela entende, assim, pô, mas... Porque, cara, o Estado como reserva de razão, né? Como um local que está fora dos atravessamentos apaixonados do conflito, isso não permite que ele haja como você agiria de forma legítima numa situação X. Então, eu acho que nós, criminalistas, a gente tem condição de argumentar e explicar ao leigo como funciona. Mas é bem complexo, porque o sentimento de justiça hoje, numa sociedade como a nossa, ela está atrelada diretamente à condenação. Fazer justiça é condenar, né? Fez-se justiça, condenou-se, não exatamente absolveu. Então, até como a palavra é usada no dia a dia dos seus comuns, Perfeito. parece, aliás, isso é muito problemático. Acho que isso mostra uma fragilização da lei, né, em vários sentidos, até do sentido psicanalítico, e que é difícil a gente enfrentar. Portanto, a gente tem uma luta realmente, que é uma luta que é contra-majoritária, e nesse sentido, como você colocou, cara, é quase uma coisa altruísta, né? Nós, advogados criminais, a sensação que a gente tem é que a gente vai estender a mão. A gente vai. E muitas vezes isso é feito sem cobrar R$1. Sim. É preciso ficar claro, né? Porque tem uma certa noção que, advogado, não, a gente defende, Tem que ter o pro bono. a gente tem o pro bono. Quando a gente não tem o pro bono, a gente reduz os honorários a um nível que a gente não pratica, porque aquela pessoa precisa de você. Né? O pecúnio, muitas vezes, é a liberdade do cara. Você conseguiu a liberdade de uma pessoa que não pode pagar os honorários. Isso te traz uma realização de verdade. Eu não sei nem explicar isso. Não dá para explicar. Eu acho que os embates... Principalmente quando é uma injustiça. Aí você... Eu acho que assim, a sensação de você ver que tem uma pessoa transferindo claramente a confiança da defesa do próprio corpo dela diante da força do Estado é uma responsabilidade grande. E que o advogado criminal se sente maior ainda quando ele é capaz de suportar. Então, com toda a pressão que isso vem, a sensação de que você está se colocando à frente de alguém, falando, olha só, para prender esse aqui vai ter que passar por cima de mim, dos meus argumentos, do meu trabalho, chega a ficar arrepiado, cara. Sim. O cara se sente que ele já não está mais tão vulnerável, porque tem alguém que vai dizer, aquele homem que está com uma arma na cintura, que ele não pode puxar essa arma. E que se ele puxar, ele vai responder por isso. E que você precisa ser respeitado, e que para que se faça uma acusação é preciso que tenha prova mínima, e havendo prova mínima é preciso que seja instruído em contraditório, para só depois a gente entender que pena vai ser aplicada, e mesmo assim que seja uma pena nos limites rigorosos da proporcionalidade da lei. Então a gente nunca deixa que o poder escape, né? Que o poder seja exercido de forma arbitrária. E aquele negócio que o Hamilton sempre vai dizer, né?
o poder, ele, vou usar aqui a expressão dele, mas ele sempre tende ao arbítrio. Então, a nossa função é essa contenção. Evidentemente, quando a gente está do lado da defesa, é importante dizer que, embora nós, advogados criminais, tenhamos uma adesão absoluta, especialmente no direito de defesa, nós também dependemos dos interesses dos clientes, né? Então, tem clientes cujo interesse, eventualmente, não é o interesse do acusado, e é importante também porque a nossa relação com o cliente, com a defesa do interesse daquele cliente, ela continua sendo aquilo que move nós como advogados. Perfeito. Essa é a sensação que eu tenho. Essa resposta foi brilhante, cara. Antônio, você está à frente do IBCCRIM, né? Como eu falei antes. Queria que você contasse pra gente qual é o seu maior desafio. É biênio, né? Biênio. 2020, 2025, 26. 2025 e 26. Isso. Conta pra gente o que você já identificou como seu maior desafio, estando presidente do IBCCRIM. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, Marcelo. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ele é gigante. Ele se confunde com a história de todas as lutas no Brasil jurídicas no campo criminal. O IBCCRIM, ele hoje não é só o maior instituto da América Latina. Eu penso até que eventualmente da América, porque eu não sei o que mede realmente o tamanho do instituto. A gente tem mais de 3 mil associados, o que para institutos científicos é sublime, mas é preciso avançar. E, bem, a gente tem um instituto que foi criado, constituído em São Paulo, né? Seus fundadores, Adalto Suane, Adalto Silva. Você é o primeiro fora de São Paulo a ser presidente? Sou o primeiro presidente fora de São Paulo, e o recado que a gente quer dar é que o instituto ele é brasileiro. E você perguntou do maior desafio. Eu acho que o meu maior desafio, fora as questões de governança, né, que me interessam a própria ideia de gestão, é expandir o debate da ciência criminal para todos os cantos do Brasil. Marcelo, o Brasil é imenso. O Brasil tem problemas jurídicos penais imensos, que você no dia a dia da sua profissão não tem noção. A gente não tem noção. Não, olha só, problema de fronteira, problema de extração de minério, problema de tudo que você pode imaginar, e que nos convoca a uma outra realidade. Então, assim, eu acho que o maior desafio do IBCCRIM hoje é conseguir convocar os nossos criminalistas do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, também do centro-oeste, a participar. Acoplar na plataforma. Acoplar, meu irmão. Eles precisam estar aqui com você, eles precisam estar conversando com nossos profissionais aqui do Sudeste, para que você possa reproduzir. Cara, eu descobri, por exemplo, com um procurador federal, grande estudioso, Tomaco Antônio, no Mato Grosso do Sul, que nas áreas indígenas tem uma figura no sistema criminal que é o capitão. O capitão, ele é um ator eleito pela comunidade indígena e que faz a interlocução com o poder constituído. Então, se tem um crime no local, as testemunhas são indicadas por quem? Pelo capitão. A polícia, para entrar, precisa de autorização de quem? Do capitão. E o capitão, frequentemente, ele é de uma outra etnia diferente do cacique. Detalhes assim, mas que acabam condicionando o exercício do poder penal. Então, é uma coisa, parece pequena, mas assim, para a sociedade brasileira, e tem muita gente morando em outras regiões, é muito importante. Então, em termos de desafio, cara, eu acho que é o nosso maior desafio, o que tem de novo, porque o IBCCRIM, ele precisa retomar as melhores iniciativas que ele já teve. Então, não tem que inventar a roda, né? Nosso podcast já teve... Deu certo, melhorar o que dá certo. Exatamente, vamos voltar. Tem as coisas novas hoje e tal, mas do ponto de vista, acho que do negócio envolvendo o Instituto, é preciso estar no mundo digital. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é um desafio, trazer os nossos produtos, né? Trazer a nossa biblioteca no nosso lindo prédio para o mundo digital, para que o associado consiga acessar bem a biblioteca. Então, são vamos dizer assim, dispositivos de melhor governança e de reestruturação dos produtos que a gente tem. Isso é gestão. Agora, o resto é expandir, né? Você colocar ele em 2030, né? Colocar ele na frente. É isso que a gente precisa, mas o desafio mesmo, em termos de desafio que tu me perguntou, é levar os nossos professores para o norte, para o nordeste, trazer os professores deles para cá, as melhores decisões para a gente poder debater, ajudar a construir um pensamento jurídico
criminológico efetivamente brasileiro e que não é um pensamento jurídico só dos problemas do Sudeste e do Sul do Brasil. Né? Perfeito. O evento do IBCCRIM esse ano vai ser... Ó, já fica logo o recado, aproveito a oportunidade, te agradeço por dar, vai ser no dia 26 a 29 de agosto. Vai ser mesmo no hotel, né? Agora ele tinha mudado, agora a gente está voltando para o Tivoli Mofarrege, que foi um lugar... É um lugar muito bom. Que é muito bom, os advogados adoram, porque a gente consegue também ter um tempo para conversar ali nós. Perto. Não, ali é maravilhoso. 25... De 25 a 29. 25 a 29. Nessa semana, vai ser dessa semana de agosto. Cara, assim, o Seminário Internacional do IBCCRIM é o maior evento jurídico penal da América e assim, a gente precisa voltar, cara, a produzir conhecimento. Isso que a gente está fazendo com regularidade desde o 17º. Cara, é assim, o que eu costumo dizer, Marcelo. O primeiro que eu fui foi no 17º. Cara, eu falo o seguinte, ó. Vai em qual a versão agora? Pô, agora a gente já vai pro 31. Ó. A gente acredita, cara, que não é possível ser criminalista no Brasil sem ajudar a construir ou participar do IBCCRIM. É uma coisa que faz parte da cultura. E essa ideia que a gente já tem aqui nessa série do IBCCRIM, assim, o fato de a gente estar em grupo é uma segurança, né? Isso que muitas vezes acho que isso não se leva em consideração. Você está num grupo de advogados criminais, ou seja, se você sofre uma violência, imediatamente a gente coloca ali, e isso a gente pode ter um auxílio, né? Eu advogo sozinho, tenho meu escritório. E se eu sou vítima de uma violência, imediatamente eu falo, Antônio, cara... Não, sem dúvida, não. É bom esse sentimento, né, irmão? É bom esse sentimento. Porque a gente vive, de fato... um estado que é truculento. E eu vou falar para você, eu tenho usado uma expressão que é uma expressão que eu aprendi trabalhando para desenvolver a minha tese, que chama-se comunidade afetiva, cara. Interessante. E aí, claro, esse conceito está muito ligado a como se constrói a memória e coisa e tal, mas eu levo isso para a minha vida. Não tem, né, sai um pouco do que você estava colocando, mas tem a ver. A gente se sente parte de uma determinada comunidade que se move, que se liga por um determinado afeto, dá uma sensação de conforto e de pertencimento, né? E isso faz com que a gente crie, construa memórias juntos e que vivencie uma potência de uma construção futura. No lugar do afeto, cara, seja na minha vida profissional, ou seja como eu vejo a sociedade brasileira, é um lugar muito importante. Eu costumo dizer que para Constituição da sociedade brasileira, a lógica do afeto, ela também deforma, de alguma maneira, o caráter republicano das instituições, né? O que eu quero dizer? O afeto que um juiz tem por uma pessoa permite que essa pessoa seja melhor atendida, melhor recebida, eventualmente uma outra nem será, né? E as relações afetivas, elas permitem, então, um certo caráter até, vamos dizer assim, pouco republicano, à medida que pode favorecer pessoas que fazem parte daquela comunidade. Isso não é bom para o país, porque fortalece uma cultura que não é que a gente quer. Mas, por outro lado, irmão, o afeto movimenta as carreiras, a sua vida, a nossa sensação de segurança. Tipo isso, eu tenho um amigo, é o cara, ele vai me ajudar. Se eu preciso fazer um podcast, preciso de uma conversa, tem um projeto interessante, fala com o Marcelo. Marcelo, ele vai, ele soma, ele não precisa de ganhar nada, irmão. Ele tá porque ele acredita. Isso é fundamental na minha vida pessoal também, brother, porque achar que tá fazendo a coisa certa. Cara, assim, a gente, veja, no meu caso, pessoal... Quando eu montei o podcast, alguns colegas falaram para mim, mas peraí, cara, você vai falar o quê? Eu falei, não, vou falar sobre tudo, mas eu basicamente quero conversar com advogados criminais, advogados, mas você não pode conversar com um criminal porque é teu concorrente. Foi que não é o plano de negócio, cara, é conhecimento. Pois é. Ele está conversando com você aqui, tem gente que te acompanha. Ou seja, a oportunidade da pessoa que te acompanha, ver o que você tem a dizer, cara, entendeu? Qual a sua história? Quem é você? No fundo, isso aqui é um resgate futuro de memória também. Claro, irmão, isso é muito importante. O Antônio, eu vi, tem um vídeo dele novo, ele falando sobre... Então, é isso, aproveitar o que a tecnologia tem de melhor. Isso é o uso da tecnologia. Não é ficar postando os seus erros de sucesso. Claro, Edinho, claro, não é isso. Claro. É você estar contribuindo de alguma maneira.
Não, vai fazer diferença. eu fico feliz pra caramba por esse reconhecimento, cara, e confesso a você que a maior parte das vezes eu compreendo pouco, né, como que, assim, de forma muito modesta mesmo, eu não tenho a sensação de ter alcançado um lugar que Isso é ótimo. as pessoas acham que você tem, né, então assim, às vezes você tem que reformar, mas eu, Tem gente que diz que isso é síndrome do impostor. Eu discordo absolutamente. Eu acho que isso é síndrome da pessoa que tem personalidade e tem responsabilidade. Você saber quem é você, qual é a sua função, isso te coloca sempre num lugar com o pé no chão. exato, Olá. e você sabe também aonde você quer chegar e o quanto você precisa fazer ainda para chegar lá, porque assim, olha, eu vou fazer 41 anos em 15 dias, meu irmão, tem muita estrada, tem muito caso para perder, para ganhar, tem muito juiz que vai me negar, policial que vai me fazer arbitrariedade, outros que vão me tratar bem. Então, assim, você ter, de certa maneira, a simplicidade de perceber que, como eu coloquei no início, essa estrada, cara, não foi criada por você. E um pouco do meu livro é um pouco da... É isso que a gente vai entrar agora. Pois é, cara, mas você até puxando esse Queria que livro. você... A grande ideia desse livro... Pega aí, Gabriel. Pega aí A grande ideia é justamente isso. Juristas em Resistência. Veio gente antes e produzindo resistência, né? E minha tentativa desse livro, eu acho que básica, é como a gente vai traduzir a memória das lutas por liberdade democráticas e extrair dessas lutas um repertório de ação que ele é plenamente executável e cabível agora. Então, eu acho que a gente às vezes, vamos dizer assim, irmão, a gente recupera o passado para falar muito das nossas dores, né? Na nossa área. O trabalho do Francisco Campos, montando um código autoritário, contando muito dito, a ditadura, o que ela fez. Agora, o que foi feito para eclodir a ditadura? Como se foram criando fissuras no projeto autoritário. Então, assim, esse livro é uma memória dos juristas em resistência, daqueles que lutaram contra a ditadura. E o que eles fizeram? Eles rogaram pro bono, né? Nossa, cara, esse aqui ele se passa na década de 30, mais ou menos de 35 a 45. É um período histórico, cara, que eu acho É muito interessante. é muito interessante e é pouco abordado pela historiografia, especialmente esquerda. Tem uma história desse período. Tem? O meu avô era advogado, Romeu do Cortes, e ele advogava para uma fábrica de papel. Ele advogava para a fábrica. E havia ali né? Naquela época, as organizações, os sindicatos estavam nascendo, né? E em determinado momento, os empregados fizeram até enterro dele na cidade. Botavam ele no caixão, botavam Romeu e caminhavam. Só que aí veio o golpe do Getúlio. E aí muitos operários foram presos. Sim, você vai ver isso aí. Quem que defendeu de graça? Ah, tá vendo? O advogado que fizeram o enterro. Olha, que interessante. Meu avô advogou irmão. para vários empregados, Nossa, cara, e você... pro bono. Que legal, cara. E a empresa falou, pô, mas Vamos recuperar um pouco desses processos. sim, eu tenho esse processo. Tem? Tem. Ah, eu quero ver esses processos. Esse processo. É isso. Porque assim, eu recebi uma herança do meu pai, que meu pai era uma pessoa que gostava muito da história, né, de tudo. E dava muito valor a isso. E ele guardou, durante 40 anos, tudo do meu avô. E tudo dele também. O pai também era advogado. E a história do meu pai em Paraíba ficou, tá cheio de documento lá, o que você vai fazer com aquilo? Então eu levei tudo pro meu sítio e tô depurando todas as coisas. Eu olho os processos, aquilo de... Mas olha, conte comigo, eu acho que você vai gostar muito do livro. E se quiser depois, porque assim, esse livro ele precisa ser vamos dizer assim, uma matriz de onde a gente vai tirar as experiências de mais menos disso é que pessoas confundem, que é ser de direita ou de esquerda. Meu avô era um homem conservador, mas era completamente a favor da democracia. Claro, Sempre foi o Sobral Pinto era um cara conservador, Pô, ele era amigo do meu avô, sabe? claro, entendeu? Então um democrata. Mas democrata ao extremo, né? E isso acho que se perdeu um pouco. Até na família essa memória, ela parece que se perdeu um pouco. De entender da onde a gente está vindo, né? A gente vem da resistência. A gente vem da resistência. A gente não vem do lugar abraçando
Fantástico, irmão. ou tapinha no ombro de quem está no poder por qualquer preço. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que esse é o nosso papel. É uma coisa também como tem a ver com a pergunta que você me fez no início, né, cara? É ser advogado, né? Às vezes eu tenho a impressão de que ser advogado vai constituindo a sua personalidade, sua visão de mundo. Ele vai tornando você não é uma pessoa pragmática no sentido de ser relativo. Vai se tornando menos agradável. É. Mas o fato é que a gente aprende a entender que a gente tem os princípios que a gente segue. Ele está muito além dessa disputa político-partidária, assim, porque a gente tem uma relação que é direto com o Estado, não é com os governos. E a gente tem que se ocupar disso. Por isso assim, que é tão importante a gente sempre se manter, não digo independente, pelo contrário, porque eu acho que o advogado é óbvio, é um ser político, a hora, e é uma instituição política, né? Mas assim, a gente tem a independência crítica do advogado criminal é essa, que diz respeito a como o poder se coloca, ele se expressa. Deleuze tem uma frase que todo poder é de direito. Eu não sei se isso é assim, mas tem a ver, né? A gente constitui o direito. A gente estava falando com você ali em off sobre o 8 de janeiro. A gente acha um absurdo uma tentativa de golpe. No entanto, quem estava lá e está sendo julgado por estar lá, por ter quebrado, ou ter escrito a batom na estátua, enfim, as penas precisam ser ajustadas. Eu não acho justo. Marcelo, olha, eu não acho justo o advogado não ter acesso ao processo, ou não poder se tentar oralmente. Isso não é justo. Não, isso está inadequado. Isso não é direito. Isso está inadequado. Eu vou falar uma coisa para você, que eu trabalhei aqui. Quando eu escrevi esse livro, o Bolsonaro estava no poder. Professores estavam sendo perseguidos em sala de aula. Juízes foram afastados por se manifestarem contra, ainda antes do Bolsonaro, o impeachment ilegal, né, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, assim, a gente viveu um momento no Brasil muito parecido, inclusive, com o que aconteceu na década de 30. O melhor exemplo disso é aquela marcha, né, Deus, Famílias, que acabou acontecendo de novo. Família, Isso, e que naquela época era um mote, né? Então, eu continuo pensando a mesma coisa. O julgamento das pessoas que tentaram, né, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, ele precisa acontecer. E é um dever de memória, é um imperativo de memória. A gente não fez política de justa memória aqui no Brasil e isso cobrou um preço muito alto. Então é preciso julgar, ponto. O nazismo não fez. Exatamente. Então assim, é preciso julgar, é preciso enfrentar e é preciso colocar as coisas como elas realmente foram. Perfeito. Isso tem que ser feito. Segunda coisa, os processos por crimes políticos são sempre problemáticos, são sempre tendentes ao abuso. Então, assim, toda a segunda parte desse livro, ele é um alerta, uma advertência a como os processos judiciais deveriam seguir se for o caso de criminalizar as ações políticas, porque acho que não vem ao caso agora. Eu, como fui muito a fundo, tenho inclusive resistências a essa questão, mas, enfim, é uma divergência pontual e complexa da existência de um crime político, né? Dada a sua propensão a ser expandido para pegar todo aquele que não se enquadra dentro daquele grupo que exerce o poder. Mas tirando esse detalhe que envolve a criminalização da ação política, eu acho que a maior advertência envolve como os processos funcionam, né? Isso foi muito estudado, a tendência ao uso de delações, penas arbitrárias, a ideia de que a sentença ela não julga um fato passado, ela se projeta para ser uma advertência para o futuro. Isso não existe. Isso não existe. Nos crimes políticos isso é muito comum, Marcelo, porque a pessoa ela é punida para estabilizar, que não aconteça mas para estabilizar opiniões políticas. Ela é punida para evitar que determinada conduta aconteça. Então isso Você fala, de certa forma, que a gente gera hoje é um medo velado de falar ou de se manifestar. Sim, existe um receio. Existe um receio de se manifestarem sobre vários aspectos. As pessoas até não sabem o limite até claro, poder. A gente sabe. Óbvio, né? A gente pode ser crítico, sem ofender, sem ameaçar a justiça. Né? Exatamente. Acho que isso que você está dizendo assim, a crise da palavra, cara, a crise da nossa capacidade de ser compreendido pelo outro, é uma crise de alteridade, é uma crise
Um ponto, Lacan diria assim, do simbólico, sabe? Então é um assunto que vai muito além, a gente pode ter uma conversa só sobre isso. Mas o fato é, a situação está tão confusa que, de fato, existe um constrangimento a falar determinadas coisas por pressão legítima, em alguns casos não, por exemplo, de movimentos identitários, então uma dificuldade de expressar certas ideias que foram muito tempo usadas para oprimir, então tem um problema aqui. E no que diz respeito à liberdade de expressão propriamente dita, eu acho que o que falta realmente é uma conversa um pouco mais, aí a gente teria que também ampliar, que é complexa, que é a diferença entre você expor uma crítica a como o poder funciona e pegar a televisão e dizer que você pretende assassinar o ministro do Supremo. Exatamente. Então, isso é crime. Isso é óbvio. Então, é esse tipo de coisa que, infelizmente, cara, por força até dessa grande polarização político-partidária, vários fenômenos judiciais estão sendo vistos a partir dessa Eu ouvia do meu pai quando era criança. Menos adjetivo, meu filho. Menos adjetivo. Aí, voltando para a advocacia, isso é importante também. Menos adjetivo. Exatamente. Menos adjetivo é muito importante, cara, porque você passa a tratar as coisas como fato. Sim, é isso. E eu tenho um raciocínio que eu sou muito amigo do Bayek, a Bússola, você conhece. E o Bayek é um pessoal ótimo, ele tem embates de conversa, enfim, ele é muito interessado em política. E ele se incomoda comigo, eu falo, eu não consigo ver as coisas de uma maneira geral como você. Eu vejo tudo em gavetas. Eu vou abrir qual é o assunto? Eu abro essa gaveta aqui, eu vou te falar o que eu acho. Eu não consigo te dar uma opinião geral, porque é difícil. Então, se tem uma pessoa dando uma opinião muito geral, a gente precisa ter o cuidado de ouvir com cuidado. É verdade, é verdade. Assim, sobre isso, eu acho isso, esse assunto, acho que aqui errou, mas porque o que você acabou de dizer. Se uma pessoa tenta dar um golpe, é evidente que ela tem que ser punida. Agora, punida como, né? E aí você fica ali no meio, que a gente estava conversando mais cedo. O advogado tem obrigação de estar nesse meio. E a gente precisava ser mais ouvido, né? Porque a impressão que eu tenho, cara, é que o equilíbrio que o advogado criminal exige de quem exerce o poder, que não é evidentemente ouvida, está na base de todas as discussões depois posteriores. Assim, no que diz respeito a esse tema, que é um tema super espinhoso, ou tivessem ouvido a advertência dos advogados criminais, por exemplo, na época da Lava Jato, da clara distorção de competência, do problema do juiz que quer se colocar como agente da persecução. Você certamente passou pelo mesmo problema que você falar para alguém da sua família ou amigo, você está a favor da corrupção? Não, cara, não sou a favor da corrupção. E depois tudo se revela. Exato. A gente dizia, se revela. Exato. Então, cara. Enfim. É esse tipo de coisa. E muito importante, isso não significa que não existia corrupção. Existia corrupção. Né? É isso, a gente não é a favor da corrupção. A gente quer só que o processo siga a ordem correta. Que um juiz de Curitiba não possa julgar um processo do Mato Grosso, entendeu? É isso. Porque as paixões, cara, elas e tinha muita política envolvida também, né? Claro, não. Então, assim, a área criminal é uma área onde a paixão ela está muito presente, né? Então, a paixão enquanto esse grande, vamos dizer assim, ímpeto, esse grande sentimento que atormenta e que ao mesmo tempo move as pessoas e o mundo, ela na nossa área ela está muito presente. Então, eu acho que o trabalho do advogado criminal é, de certa maneira, evitar que essa paixão triste, que é o ódio, que é o rancor, que é a vingança, se execute na prática. Então, assim, eu, sinceramente, eu penso que todos os atores do sistema de justiça deveriam estar imbuídos desse mesmo sentimento. E como a gente falou no início, o Estado é reserva de razão. O advogado, ele convoca o Estado a vir para essa posição. Só que como a gente sabe, né, meu irmão, tudo é formado por pessoas, né? E as pessoas são, evidentemente, subjetivadas. Ações diferentes, origens diferentes. Não, também é porque eu penso sinceramente que o fenômeno criminal conduz, especialmente a quem exerce o poder, a uma transferência mais factível à vítima, até mesmo por uma questão de estrutura subjetiva, né? No mundo, assim, você tende a refutar aquilo que não te traz prazer. E a experiência de um crime claramente leva você a... Então você precisa ter uma noção muito clara do porquê que você está ali fazendo o quê e de como o direito existe para controlar o poder e regular as respostas. É isso, cara. Sensacional. É difícil, né? Antônio, já caminhando para o final, queria que você desse um recado para quem está querendo fazer direito,
para quem quer ser criminalista, ou para o advogado criminalista que está aí há 10, 15, 20 anos, então a gente aprende sempre, a gente não para de aprender. Então eu queria que você desse um recado. Acho que o meu primeiro recado é como eu assisti aqui o Adversidade, que é um trabalho maravilhoso que está ajudando a gente a construir uma memória da advocacia a partir da experiência da fala das pessoas, porque esse tipo de memória, que é a memória não oficial, que é a memória da pessoa comum, né, do advogado que ainda pode chegar, mas que não é, que vai ser com experiências diferentes. Isso eu acho muito importante para a formação do advogado. Então eu vou ficar com esse conselho, porque poderia ter vários, né? O meu ouça, veja, inspire-se, respeite aqueles que construíram antes que você. E tire daquelas experiências a sua própria forma de exercer a sua advocacia, mas sempre eu acho que com essa não digo veneração, porque leva a uma coisa até religiosa, com todos os problemas ligados a isso, mas essa admiração que faz com que a gente observe os caminhos que os outros fizeram e ajude a construir. Isso é importante para nós do direito, da advocacia, especialmente para a advocacia criminal. E é assim, Marcelo, que a gente constrói uma memória de resistência às lutas contra o poder e também deixa para gerações futuras isso, que é um repertório de ações, de recursos que a gente precisa usar no nosso dia a dia para tratar com o sistema de justiça penal no Brasil. Entenderam, né? Pô, irmão, muito obrigado por essa oportunidade. Prazer, foi ótimo. Prazer é todo obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Gabriel. Valeu. Pô, bicho é uma máquina, né, cara? Ficou bom demais. Desculpa que eu falo muito, às vezes é foda. Engata, né, irmão? É foda. Mas é isso que eu penso mesmo, irmão. É tudo isso que eu penso. Tu vai gostar, irmão. O que acontece, Liuro? Eu trabalhei a resistência política, né, no parlamento. Então, assim, a luta dos caras para não aprovar a Lei de Segurança Nacional, o Tribunal de Segurança Nacional, o que foi feito? É interessante essa perspectiva das rachaduras, né? Entendeu? Nos tribunais, aí entraria, por exemplo, o trabalho do teu avô, e aí eu falo um pouco também, irmão, da repressão aos sindicalistas, porque tem essa coisa do Vargas, do direito do trabalho... E ele, porra... Porque os sindicalistas foram presos, os operários foram presos para caralho, muito perseguidos. E ninguém fala sobre isso. Não, ninguém fala. Inclusive, eu falei aqui hoje, né? Não, eu começo o livro com uma citação do Erundino, então, que foi um operário que foi preso, irmão. Entendeu? Deixa eu pegar mais um cafezinho aqui, ó, para pôr embora. Tá apertado de horário? Irmão, eu tô um pouco apertado, que é isso que eu tô te falando, eu tô fazendo muita coisa, irmão. Pô, se bem que acho que eu não vou tomar mais café não, irmão. Telefone chato, meio demais. Mas, pô, gostei muito de estar contigo aqui hoje, irmão. Pô, claro, eu acho, assim, fundamental a gente pegar o projeto e é feito, pô, isso que você já fez. Não, tô à disposição. Você gosta, você sabe conduzir.